Olá! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre responsabilidade afetiva ou irresponsabilidade afetiva. Acredite, esse é um assunto mais comum do que você imagina, tá? E eu gostaria de gravar esse vídeo, né, pensando um pouquinho no que eu encontro no consultório, na clínica, né, e também no meu dia a dia, né? Eu sou ser humano, eu também vivo, eu também tenho relações, né? E é interessante o quanto as pessoas, elas não têm essa responsabilidade afetiva e eu vou explicar o porquê. Porque a responsabilidade afetiva também envolve comunicação, né? Eu também passei por situações recentes e isso também me levou a pensar sobre esse assunto, até para falar nesse vídeo. Porque, por exemplo, a falta de comunicação, né, da pessoa, ou a pessoa, aconteceu um universo na cabeça da pessoa que para ela tá tudo bem, tá tudo resolvido, só que ela não comunica para o outro e silencia, isso é uma irresponsabilidade afetiva. Quer a pessoa tenha consciência disso ou não, né? E se tem uma coisa que me incomoda muito, é a pessoa não me comunicar, né? Isso é algo meu, mas é interessante a gente refletir que isso é importante. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muito cuidado em deixar tudo às claras para todo mundo. Isso envolve desde situações relacionadas a finanças até situações de relacionamento mesmo profissional, amizade e tudo mais. Se eu tenho um compromisso, eu gosto de cumprir. Eu sou muito. A coerência é um valor para mim, sabe? Então tudo que eu falo, eu costumo fazer, né? E se eu tenho dificuldade para fazer, eu me cobro imensamente para cumprir, né? Então é interessante, né? E aí eu fiquei observando isso, que também tem a ver com responsabilidade afetiva, você deixar o outro ciente de tudo o que está acontecendo. Tipo, dar satisfação mesmo. E não é dar satisfação porque você está preso, mas dar satisfação porque eu me comprometi com algo que envolve esse outro. Entende? Por exemplo, tem prazos, a gente tem um compromisso profissional, evento profissional, a gente tem, sei lá, algo para fazer junto e precisa de agenda, e precisa de se comunicar. Se a pessoa fica no vácuo, sabe, deixar no vácuo, deixar o outro sem resposta, isso não é responsabilidade afetiva. Entende? Isso é irresponsabilidade afetiva. Isso, assim, a gente fala muito de responsabilidade afetiva envolvendo relacionamento afetivo sexual. Mas para relacionamentos comuns, por exemplo, né, eu sou o tipo de pessoa que se eu tenho um compromisso, né, relacionado a pagamento, um exemplo simples e bobo, besta, né? É, eu vou me comprometer, olha, eu vou pagar você até tal data e tal, e deixa a pessoa, mas se de repente corro o risco de, ao invés de pagar meio-dia, eu vou pagar 7 horas da noite, um exemplo bobo, né? Eu aviso a pessoa, deixa a pessoa, porque eu não gosto de deixar ninguém esperando, porque eu também detesto esperar, né? É ser humano, né? A gente tem os nossos limites. Então, assim, eu busco fazer isso, e eu acho que é importantíssimo a gente cuidar com isso. A responsabilidade afetiva passa um pouquinho por essa empatia, né? Muito mais do que projeção, né? Porque eu tô falando um pouquinho de projeção aqui, mas é isso, é a gente sempre se colocar no lugar do outro, como eu me sentiria se eu fosse o outro. Ainda mais se eu tenho um compromisso com esse outro, né? Então, acho importante a gente falar disso, porque eu tenho visto isso acontecer muito também ao meu redor. Vejo acontecer com os pacientes que reclamam, né? Eu falo, ó, então coloca, ó, isso aqui me incomoda, não gostaria que isso se repetisse, para nossa boa convivência, vamos organizar dessa forma, vamos fazer combinados, né? Eu funciono desse jeito, desculpa se te incomodou, vamos fazer dessa forma. Então, tudo que é verbalizado são acordos. E acordos são combinados. Combinados são feitos para serem cumpridos. Somos seres humanos e somos falhos. Falhamos sim, mas é importante a gente sempre ter essa responsabilidade afetiva de comunicar o outro de qualquer coisa que esteja acontecendo no nosso universo interno. O outro não tem a obrigação de adivinhar nada, né? E se houve falha na comunicação de qualquer das partes, é importante que qualquer uma das partes assuma essa responsabilidade e busque fazer uma mudança efetiva, né? Para poder melhorar a convivialidade, né? A convivência ali mesmo, né? Mas eu vejo muito isso acontecer, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Essa falha na comunicação, tipo, dane-se o outro. Né? É quase como se fosse isso. O outro, não, beleza, dane-se, vida que segue, eu não vou dar satisfação e tal. Essa satisfação é importante, né? Principalmente se eu tenho um compromisso com esse outro. Eu não tô falando daquela satisfação de cobrança, né? De ficar em cima da pessoa, aquela coisa da vigilância, né? Dos ciúmes, né? Da possessividade. Eu não tô falando nesse sentido. Eu falo no sentido de comprometimento, de compromisso mesmo, né? Então, se eu tenho um compromisso com essa outra pessoa, seja de amizade, até aquelas pessoas que te deixam no vácuo, às vezes a pessoa realmente está ocupada e tudo mais, mas é importante que ela reconheça e te avise. Eu não tô te vendo mais mensagem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente troca muitas mensagens de texto e a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. Então é importante que a pessoa também demonstre, ó, tá tudo certo, né? Tá ok, sinto muito, desculpa, tô ocupada, não sei o quê, né? Então essas coisas eu vejo que faltam muito. Né? Então, assim, a gente precisa exercitar um pouquinho a comunicação assertiva, né? Eu falo bastante disso no meu, né? Tem um curso sobre isso, eu falo bastante disso no meu Insta, no meu canal do YouTube.
E eu vejo que é o que falta para as pessoas, a assertividade. Ninguém aprendeu, né? Então, o nosso maior desafio é quem sabe, quem conhece essas técnicas, começar a aplicar. Olha, eu me senti desconfortável com essa situação. De uma forma gentil, delicada, vamos fazer combinados, entendendo que o outro ser humano também tem problemas, mas ensinando essa outra pessoa que de repente desconhece o que é isso, né? Como se comportar fazendo combinados. Né? Então, é algo interessante que eu quis trazer mais para reflexão. É importante, sim, a gente dar satisfação para o outro. Não é legal a gente sumir, né? Seja no relacionamento afetivo ou no relacionamento profissional, de amizade, que for. Não é legal a gente deixar o outro no vácuo, sem resposta. Ah, não tô afim de responder, dane-se. Isso não é saudável, isso é tóxico, né? Então é importante a gente ensinar, quem sabe disso, ensinar o outro como deve se comportar, né? Dentro das limitações de cada um e promover o respeito, né? A convivialidade sadia mesmo. E à medida do possível, né? Se de repente o relacionamento está muito tóxico nesse sentido, é um afastamento. Às vezes o afastamento é o ideal mesmo. Principalmente quando a gente está falando de relacionamento afetivo sexual, em que os parceiros não se respeitam, não tem essa troca, né? Então acho que é um tema interessante, importante da gente refletir mais. E vamos promover a responsabilidade afetiva, né? O que vocês acham? Compartilhe esse vídeo com um monte de gente aí que vocês acham que precisam ouvir esse vídeo. Marquem seus amigos. E é isso.